Você sempre vai ter concorrência, faz parte do livre mercado. E para posicionar melhor a sua marca, deixar ela mais atrativa, você precisa olhar a sua concorrência. Você precisa ser o que eu chamo de o fofoqueiro do bem. E aí, Crias, tudo bem? Meu nome é Tainá Morena, eu sou especialista em marketing digital e aqui no Crias do Marketing eu ajudo microempreendedores com soluções criativas sobre empreendedorismo e marketing digital. Então, antes de sair por aí bisbilhotando a empresa dos outros, você precisa se conhecer muito bem, tá? E conhecer incompleto a sua empresa. Mesmo que existam lacunas na configuração do seu negócio, você precisa saber que existem essas lacunas, porque senão você não vai saber o que olhar na concorrência. Então, se você acha que você não sabe precificar, por exemplo, ou você não sabe como se posicionar dentro das mídias digitais, você tem que saber que não sabe isso, entende? Então, você tem que olhar para a sua própria empresa e ter um panorama dela. Seria interessante você já começar sabendo sobre o seu público ou sua persona. Se você não sabe nem o que são esses conceitos, vai nesse vídeo aqui depois que eu falo justamente qual é a diferença entre eles. Mas caso você não saiba mesmo, mesmo olhando o vídeo, e ainda assim você não sabe qual é a sua persona ou o seu público-alvo, não tem problema, você já tem aí um objetivo. Como é que faz uma análise, de concorrência? Primeira coisa, justamente, é definir o seu objetivo com essa análise. Não é sair olhando, para o seu concorrente, porque você vai acabar tendo muita informação que você às vezes nem sabe que é uma informação e não vai fazer nada com isso. Então define o que você precisa saber, o que você quer saber que está faltando na sua empresa ou que pode melhorar na sua empresa. Como eu falei antes, se você, por exemplo, não sabe precificar muito bem, se você trabalha com algum tipo de trabalho manual, de artesanato, e não sabe muito bem como precificar o seu trabalho, vale a pena olhar e falar, bom, então é isso que eu vou olhar na minha concorrência. Mas existem outras metas, outros objetivos, como saber o público-alvo, para você depois montar a sua persona. Então você pode querer saber o seu público-alvo. Qual é a frequência de postagem dos seus concorrentes? Eles postam muito ou eles postam menos? Se eles postam muito, eles têm muito engajamento ou eles postam demais e aí não tem engajamento nenhum? Então, assim, você pode olhar isso também. Você precisa identificar quais são os pontos fortes e os pontos fracos, da sua concorrência, porque não quer dizer que só porque é seu concorrente que ele está fazendo tudo certo. É bom você olhar também o que não está dando certo para você também não repetir. Só queria deixar claro aqui também que não estou falando para copiar nada, ok? É para você olhar, analisar e aí então ver o que você pode melhorar ou encaixar dentro do seu planejamento, das mídias sociais, do seu marketing para o seu negócio. Não é para pegar e copiar o seu concorrente, pelo amor de Deus, A segunda coisa para uma boa análise de concorrência é você ter dados concretos daquilo. Não é achismo, Você precisa ter dados concretos daquilo que você foi observar. Por exemplo, dentro das métricas digitais, você tem número de seguidores, você tem número de curtidas, comentários, compartilhamentos, você tem como ver essas coisas. Algumas empresas expõem dados, Por exemplo, chegamos a tantos mil, aí depois chegamos a tantos outros mil, então você pode ver mais ou menos em quanto tempo chegou de 1.000 a 2.000, O que ela fez durante esse tempo para chegar nesse número, mas é como eu falei, tudo também com parcimônia. Olha para ver se essa empresa não usou automação, porque senão tudo isso cai abaixo, tá? Tem que ser um competidor que esteja fazendo minimamente certo, Vamos dizer ali, sem comprar seguidor, sem fazer essas coisas que, sinceramente, é falar para ninguém. E não quer dizer que a estratégia dessa empresa está funcionando. É só que ela quis tomar um atalho que eu nunca indico. Outro dado interessantíssimo que você deve fazer quando você estiver analisando sua concorrência é a escuta social. E o que é isso? É escutar as pessoas, o que elas estão falando sobre essa marca, Quais são as reclamações, quais são os elogios, quais são as sugestões, porque dali você tem um material riquíssimo para você conseguir colocar em prática na sua empresa, melhorar o que pode ser melhorado, alterar ou até acrescentar funções que a sua empresa às vezes não fazia e que pode simplesmente mudar totalmente. Tá gostando desse vídeo? Dá um curtir aqui embaixo. Bom, então você definiu o que você foi ver, primeiramente, Depois você olhou os dados concretos daquilo que você foi ver, beleza? E aí você precisa analisar esses dados. Então a terceira coisa que você tem que fazer quando você fizer uma análise da concorrência é interpretar esses dados. Mas não esqueça de levar em conta algumas situações que podem estar acontecendo naquele momento. Por exemplo, uma data comemorativa,
lançamento de algum produto da sua concorrência, uma época do ano. Então, assim, leve em conta também não só os dados, mas toda a situação que você se encontra enquanto está olhando aqueles dados, né? Ou de quando aqueles dados foram coletados, por exemplo, se foi de um período anterior, como eu falei, na qual eles tiveram um lançamento, por exemplo. Então, por exemplo, você está querendo olhar sobre o número de seguidores, sobre as pessoas que engajam dentro da sua concorrência. E aí você viu que eles conseguiram 1000 seguidores de um mês para o outro. E aí você fala, uau, porque eu quero saber o que foi que eles fizeram na estratégia que possa ter melhorado tanto assim os seguidores dele. E aí você viu que uma hamburgueria, por exemplo, lançou um cupom para ser usado no iFood, que aumentou muito as vendas dele e aumentou muito o número de pessoas que estão mandando esse cupom para outras pessoas, e por isso eles aumentaram em 1000, né, vamos dizer, em 100%, foi de 1000 para 2000 em um mês. Então talvez seja interessante para você fazer algo semelhante, mas não parecido, é claro. Adapte para a sua empresa. Agora eu vou falar sobre algumas ferramentas para você ser um fofoqueiro do bem profissional. O primeiro é o Google Alerta, que esse é o fofoqueiro do Google. Se não são, o fofoqueiro do Google. O Google sabe tudo, gente. Então, use essa ferramenta. Como é que você faz? Você precisa ter uma conta no Google, né? Um e-mail, no caso. Então, acredito que todo mundo tenha. Se você não tem, faça agora. E aí você entra, bota lá no Google Alerta, e ele vai te mostrar. E como é que você faz? Você bota o nome da empresa, do seu concorrente, e tudo que sair de novo sobre essa empresa que tiver no Google, ele vai mandar um e-mail para você te avisando. Então, é bom você ficar de olho o que estão falando, né? Notícias, portais, blogs, falando sobre o seu concorrente, para você sempre ficar ali de olho. Tem o Uber Suggest, que é muito bom esse site. Ele tem várias funcionalidades e algumas ferramentas você pode usar de graça, e ele diz o número de pessoas que entraram no site do seu concorrente mensalmente. Então é interessante para você dar uma olhada, né? Comparar com os seus dados do seu site também, ver o que você pode fazer, se teve algum pico. Por exemplo, num mês ele teve 200 acessos, no outro mês ele teve 500, caraca, mais do que dobrou. Então vamos ver o que ele fez ali durante aquele tempo. Se você juntou com o Google Alerta, por exemplo, e aí você descobriu que ele fez uma parceria com uma outra empresa, você já sabe que foi provavelmente por essa parceria que aumentou esse número de acessos. Entendeu como a gente tem que fazer? A gente tem que analisar esses dados, eles não podem estar aí soltos e também não pode ser nenhum objetivo, porque senão você não vai saber ler. Reclame Aqui é ótimo, ótimo, ótimo para você ver os pontos fracos e também para você ver como é que a sua concorrência age numa gestão de crise, né? Porque se chega ali alguém reclamando de uma coisa muito séria e aí a empresa simplesmente não fala nada, não dá nenhum suporte para aquela pessoa, para aquele consumidor, você já sabe que isso é um ponto forte que você tem que explorar na sua empresa, né? Falar que sempre respeita muito o consumidor e tudo mais, enfim. Ou o contrário, e aquela empresa que é sua concorrente é super prestativa, e aí você olha como é que ela geriu aquela crise ali, como é que foi a resposta dela, isso também serve de análise para você. Existem duas ferramentas que eu vou deixar, que tudo que eu tô falando aqui eu vou deixar os links lá na descrição, tá? Mas essas duas ferramentas, o Social Mention e o Social Blade, eles analisam as métricas das redes sociais, né? Pra gente é interessante mais o Instagram, mas também fala sobre o Facebook, fala sobre o YouTube, sobre a Twitch, enfim, fala sobre várias mídias sociais. São aquelas métricas que a gente não tem como ver, né? A gente como visitante daquele perfil não tem como ver, mas esse site diz pra gente, ele também fala sobre engajamento, ganho de seguidores. São bem interessantes essas duas ferramentas, vale a pena dar uma olhada lá. Essas duas ferramentas que eu vou falar agora são ferramentas interessantes para quem trabalha com site, para quem quer sempre mandar a sua audiência para o seu site, o Moz e o Majestic. Esses dois têm aqui uma extensãozinha para o Google Chrome, para o navegador Google Chrome. Então você instala ela dentro do seu Google Chrome e aí você entra no site dos seus concorrentes e só clica ali na sua extensão que ele vai te dar qual é a autoridade daquele domínio, né? O quão bom aquele domínio é para o Google, ou melhor, o quão bem ranqueado ele vai ficar, né? Quanto mais autoridade tem o domínio, mais bem ranqueado ele fica. Quantos backlinks tem, que são quantos outros sites falam sobre aquele site, porque isso para o Google, para quem não sabe, isso para o Google é tipo ouro.
e dizem até quais sites que fazem referência para esse site. Então, para você também tentar ali uma parceria, né, tentar ali uma assessoria de imprensa, dependendo. É muito interessante para quem trabalha com site e faz um SEO de site, eu tá pelo menos começando a ver sobre isso. São duas ferramentas super interessantes. Vou deixar aqui também embaixo o link. Tudo, gente, tudo que eu tô falando vai ter link aqui embaixo. Tem a ferramenta também do SEMrush, que é uma ferramenta muito boa. Ela também tem algumas funcionalidades que são grátis. Claro, se você quiser contratar, né, ela é carinha, mas existem algumas coisas que são gratuitas e vale muito a pena, porque você tem como botar, por exemplo, o site ali do seu concorrente e ele dizer quais são as palavras-chave daquele site, por que ele tá, né, tendo tanto acesso para aquela palavra-chave e tudo mais, e até em que posição que ela ocupa de acordo com cada palavra-chave. Isso é muito bom. Por exemplo, se você tem um pet shop e você quer saber em qual posição dentro do Google o site vai estar para a palavra coleira, por exemplo, ele vai te falar ali para essa palavra-chave. E, gente, dentro do Google, posicionamento é tudo, né? Quanto mais na primeira página e lá em cima você tiver, mais acessos você tem e provavelmente mais vendas. E a última ferramenta são as suas mãos, o famoso fuçômetro. Você entra no site, você vê como é que é, ele carrega bem, ou você também pode entrar dentro das mídias sociais e aí você vê de acordo com o seu objetivo, não esqueça disso, a frequência que ele posta, como é que ele se porta, como é que ele fala com os consumidores dele, como você acha que você poderia fazer melhor, ou você poderia adaptar aquilo para a sua realidade da sua empresa. Então o fuçômetro funciona muito. Tenha em mente que não é para copiar, não é para copiar. Eu sei que você sabe disso, mas é sempre bom reforçar, não é para copiar o que o seu competidor está fazendo, isso não é uma competição legal, é para tentar fazer melhor, ok? Tenha em mente o seu objetivo, tenha em mente os dados que você vai coletar e analise isso para colocar para a sua realidade, seja melhorando, seja adicionando. Beleza? E é isso, gente. Se vocês curtiram esse vídeo, clica aqui no gostei. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo aqui do Crias que a gente faz especialmente para você, microempreendedor, ok? Beijo!